propósito aqui desse nosso encontro é apresentar o professor Reinaldo Rueda, né, o nosso novo treinador do Flamengo, que dispensa maiores apresentações, atual campeão da Libertadores da América, com 2 Copas do Mundo aí na bagagem, vencedor por onde passou e uma experiência muito grande, inclusive ligações na Europa. É um treinador que eu acredito que está à altura daquilo que o Flamengo pretende, né, para o seu futuro, para o desenvolvimento aí de tudo que a gente vem fazendo para colocar o Flamengo no topo onde a sua torcida merece. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui para o Rodrigo Caetano falar um pouco sobre os detalhes aí da contratação do professor, e depois ele fica aí à disposição de vocês, vai falar um pouquinho também, fica à disposição para responder as perguntas de vocês. Muito obrigado. Boa noite também, apesar de ontem, boa noite a todos, apesar do resultado de ontem, mas a gente aqui queria deixar claro também que a chegada do professor Reinaldo, ela já se iniciou uma conversa praticamente um ano, não é, prof? Quando eu estava em Atlético ainda, de uma conversa entre a gente, e que muito antes ainda do Zé Ricardo ter sido confirmado na época como técnico, e naquele momento o Flamengo já havia manifestado o desejo de um dia ele estar aqui conosco. Desejo esse que só se tornou realidade agora, com essa possibilidade da saída dele do Atlético e a nossa necessidade também de mudança. A gente espera que ele aqui consiga reeditar todo o sucesso que teve em todas as equipes que passou, pelas seleções que passou, e possa para nós abrir uma nova linha de tempo em relação aos campeonatos e os torneios sul-americanos, os quais nós do Flamengo, a nossa torcida tanto deseja, né? Que o Flamengo retome novamente um protagonismo no cenário sul-americano, e por toda a sua experiência, metodologia já comprovada, que a gente aqui tem o prazer de anunciar ele como novo técnico do Flamengo, contrato a princípio até final de 2018, curiosidade de muitos, né, sobre uma suposta cláusula, né, que foi dito muito antes da gente assinar o contrato, a cláusula de saída dele para a seleção da Colômbia já era dita por todos, então que fique claro que isso não existe, existe sim, como qualquer contrato, cláusulas rescisórias para ambas as partes, então, ou seja, nada específico para isso. Ele chega, né, com seus 2 auxiliares, com o Bernardo Redin e com o Carlos Velasco, que são, na verdade, o Redin é o seu assistente direto na parte de campo, e o Velasco realmente vem para estar junto conosco na preparação física, será ele o preparador físico de campo. Com isso, o Daniel Gonçalves já retoma o posto dele anterior, que era de coordenador científico da equipe. Bom, por tudo isso espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Se mais alguma coisa no decorrer vocês tenham curiosidade, é só perguntar. Ah, sim. Então, a gente está trabalhando para que eles tenham o visto de trabalho o mais breve possível, e a gente acredita que até quarta-feira tenhamos isso sim, né? Até lá serão realmente, ele tem falado hoje foi um dia muito rápido, né? De conhecer as pessoas, de conhecer aqui o andamento, os procedimentos, mas a gente tem a expectativa de conseguir isso até quarta-feira, ele possa, né, estar à frente da equipe já no jogo pela Copa do Brasil. Essa, pelo menos, é o nosso prognóstico. Toda a parte de documentação já foi devidamente encaminhada. Amanhã é um dia que trabalharemos essa questão burocrática, né, para resolver. Mais alguma? Então, passar... Só um detalhe em relação a isso, para terminar. Quando ele não conseguir esse visto de trabalho, ele pode dirigir treino, porque algumas notícias desencontradas que não podia nem dirigir treino, só no caso observar, talvez.
Não, na verdade, ele troca de informações, né, Cícero? Isso é trabalho desde que ele foi convidado para cá. Ele tem trocado informações, conversado com a comissão técnica, mas ali no campo, propriamente dito, quem comandou, claro, foram os nossos profissionais ainda. Então, vamos esperar o dia de amanhã para a gente ver em que estágio a gente vai ter isso de documentação, ok? Está ahí ya. Sí, buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá presentes. Muy feliz, muy contento de estar acá en esta gran institución, aprovechando esta oportunidad que nos brinda Dios y el fútbol de venir a hacer un buen trabajo, de buscar esa reacción que en este momento Flamengo como equipo grande necesita. Para nosotros es un gran orgullo y una satisfacción tener la distinción de ser el cuerpo técnico de Flamengo. Y bueno, esperar cumplir con las expectativas es un desafío altísimo, más tenemos mucha pasión, un gran compromiso de poder cumplir y bueno, llevar a feliz término lo que nuestro presidente, la afición y toda la familia de Flamengo quiere, y esperar que nuestra estancia aqui seja todo um sucesso. Muchas gracias. Vamos abrir uma pergunta agora, professor Rueda. Quaisquer outras dúvidas com o Rodrigo, presidente, só no final, por favor. Boa noite, Rueda. Seja bem-vindo. Monique Danello, do Esporte Interativo. Vou falar em português despacio. Creio que vai me compreender. Ontem você foi na partida contra o Atlético Mineiro, já fez suas primeiras observações. Queria pedir para você dizer para a gente quais foram as suas primeiras impressões em relação ao que você já pôde observar do grupo no jogo de ontem, por favor. Buenas noches. Bueno, sabíamos que ese era un partido difícil por el momento del equipo, que se iba a jugar con una nómina alterna, que iban a haber algunos jugadores titulares, otros que no venían jugando, y bueno, desafortunadamente no se tuvo un buen juego en total. Considero que hasta el momento del penalti, de la situación de penalti, el partido estaba muy bien, muy parejo, y después Mineiro tomó mucha confianza, y creo que le faltó al equipo esa reacción, saber asimilar ese 0-1, el marcador adverso, y bueno, al final creo que la presentación que no queríamos tener, y menos en nuestro primer juego, pero ese es el fútbol, ¿no? Creo que hoy esa información nos sirve para lo que tenemos ya el próximo miércoles. Hola. Buenas noches, acá en el centro. Eric de TV O Globo. Não sei se é um destino ou uma coincidência, pero os próximos equipos que o Flamengo vai jogar ante em la Copa de Brasil e na Copa Sudamericana são equipos que enfrentaste com o Nacional este ano, em Botafogo e Chapecoense. ¿Crees em destino, em algo assim para tu em Flamengo? Buenas noches. Bueno, son las situaciones de la vida y del fútbol, y creo que nos toca enfrentar un Botafogo muy fuerte, un Botafogo que está en un lindo momento, ¿no? Y después pensar que lo de Chapecoense también lo enfrentamos ahora recién, y saber que tenemos un conocimiento cercano por todo lo que representó esas confrontaciones, esperar que eso nos sirva para poder marcar la diferencia y cumplir con la meta que queremos en estos dos juegos. Rueda, aqui. Boa noite. Cícero Melo, da ESPN Brasil. Muito sucesso, antes de mais nada. Obrigado. Queria que você me dissesse para a gente o que você já conhecia desse elenco do Flamengo, do futebol brasileiro em geral, e quanto tempo você acha que um treinador estrangeiro precisa para se adaptar num novo país, é claro, num novo clube, mas principalmente num novo país, principalmente um país como o Brasil, que tem uma cultura de não respeitar
treinadores, os treinadores são demitidos com 2, 3, 4 derrotas e todo um trabalho é jogado fora muitas vezes. Buenas noches. Muito obrigado. Sí, es un desafío altísimo, consciente de lo que significa la responsabilidad de venir a Flamengo, al fútbol brasilero. Bueno, siempre para todos nosotros en Colombia hemos seguido el fútbol brasilero con detenimiento por todo lo que ha significado para nosotros como referencia. Y en el caso mío como seleccionador nacional, bueno, cuando hubo jugadores colombianos acá en Paranaense, algunos que vinieron después, no me acuerdo, más que todo a Paranaense, no, sobre todo cuando David Ferreira estuvo en Paranaense, Biafara. Después cuando estuve en Ecuador, Edinson Méndez vino acá también a jugar a Brasil, y también Jofre Guerrón, me tocaba mirar los partidos del Brasilerao, la Liga Brasilera, y ahora último por la avenida, la llegada de Orlando Berrío, se siguió cuando vino el profesor Osorio a Sao Paulo, se empezó a seguir también en Colombia mucho el fútbol brasilero, ahora con la avenida de Orlando Berrío a Flamengo igual, con mucha expectativa y mucho interés por observar los juegos, de modo que se conoce. Es difícil, no es fácil, la cantidad de juegos, las competencias. El año pasado, cuando estábamos con Nacional en la Copa Libertadores, tuvimos ofertas de otros clubes de Brasil también para venir acá. Y lo del tiempo para adaptarnos o para conocer o para dar resultado va a ser, creo que lo que haga el equipo en la cancha, ¿no? Con los resultados. Si te acompañan los resultados, ese tiempo es corto. En la medida en que el equipo brinde esos resultados, seguro que va a ser más fácil todo, ¿no? Obrigado. Rueda, boa noite. Aqui, Roberta Barroso, aqui no centro da TV Bandeirantes. Eu quero que você fale o que te fez aceitar esse desafio de vir para o Brasil, comandar o Flamengo, exatamente o que te motivou. A torcida pediu muito nas suas redes sociais também, a torcida do Flamengo. E que você falasse um pouquinho também do seu estilo de trabalho, como é que você é no dia a dia. Bueno, seguro que antes de iniciar esta conferencia de prensa, nuestra gratitud a la afición, a la torcida de Flamengo por esa bienvenida, por ese recibimiento, por ese querer que nosotros estemos acá como cuerpo técnico. Y bueno, como le decía anteriormente a la colega, es de gran satisfacción y de mucho orgullo que un entrenador colombiano venga acá a Brasil y más a Flamengo. Es algo histórico, algo que hacía, no sé, 46 años que Flamengo no tenía un entrenador extranjero, y que tengamos nosotros esa distinción, creo que nos llena de mucha satisfacción profesional, y esperar retribuir a la confianza de los directivos, de la institución, de la afición que ha respaldado nuestra llegada. Creo que es determinante, ¿no? Y bueno, nosotros hacer que nuestra experiencia, nuestro conocimiento de los mundiales, de los clubes, de lo que hemos caminado en el fútbol, la podamos transferir a Flamengo en su momento, y que eso se palpe con resultados, ¿no? Creo que es una metodología donde queremos hacer el equipo rápido, hacer un trabajo integrado con el cuerpo técnico de planta que tiene Flamengo, trabajar para los jugadores, trabajar para que los jugadores se estimulen, tengan un mejor rendimiento, ganen ellos individualmente, puedan jugar mejor, se vea en el equipo el resultado y al final cumplir con nuestra tarea. Professor Reinaldo Rueda, boa noite. Fábio Azevedo, dos canais Fox Sports, seja bem-vindo ao Brasil. Quando da partida Chapecoense e Atlético Nacional, o senhor fez um discurso emocionado sobre o futebol brasileiro. Queria que o senhor relatasse quais são as suas lembranças, o que vem à sua cabeça quando se fala em futebol brasileiro.
Buenas noches. Bueno, seguro que a todos nosotros, ¿no? En Colombia y desde niños, cuando Colombia no clasificaba a los mundiales y Brasil, nosotros éramos torcedores de Brasil, ¿no? Todos éramos hinchas de Brasil y para nosotros es muy, no sé, nostálgico y añoranza recordar y bueno, ahora estar viviendo esta realidad, ¿no? Incluso mi primer curso como entrenador de fútbol fue con Carlos Alberto Parreira y José Bonetti, después del Mundial de México 70. Yo estaba muy joven y ya tenía ese virus de ser entrenador. Y bueno, ahora el fútbol, Dios nos puso en este camino, ¿no? Y el fútbol brasilero, por todo lo que ha significado a nivel de clubes y a nivel de selecciones, es una gran referencia para nosotros. Hola. Hola. Buenas noches, Amanda de Globoesporte.com de Brasil. Eu queria saber o que sentiste do psicológico de los jugadores depois de la derrota de ayer, visto que há jogo importante e decisivo ante Botafogo, o que sentiste do psicológico de los jugadores? E outra pergunta é que Flamengo tem estilo de juego muito definido desde o ano passado. Qual é tu estilo de juego preferido, si no tiene uno, si tiene varios? Buenas noches. Bueno, es un grupo que le duele perder, es un grupo que desde ayer se vio y hoy, cuando el presidente nos presentó ante el grupo, se siente que es un grupo que hay jugadores, bueno, casi todos, ¿no? Los jóvenes por jóvenes y los experimentados por experimentados, que les duele perder y están con ese afán de revancha, de reivindicarse, de reaccionar, y pienso que por lo que observamos hoy en el entrenamiento hay una gran disposición de trabajo, hay una gran alegría y creo que un buen inicio hoy en ese aspecto, ¿no? De al menos la reacción psíquica ante la presencia nuestra. Y lo del estilo, bueno, no sé si el estilo es de Flamengo, ¿no? El ADN es de Flamengo. Flamengo como equipo grande tiene un estilo de toda la vida, de muchos años de historia. Las formaciones en cuanto a sistema de juego van a variar. Los sistemas, por ejemplo, nosotros con Nacional, ustedes vieron lo que es, ese quizás es lo que nosotros sentimos, lo que nos gusta. Creo que a veces en el fútbol hablar es muy fácil, pero plasmarlo en la cancha hay que encontrar los intérpretes. Flamengo se asemeja mucho, el sistema de juego es igual y bueno, esperar que eso sea rápido, ¿no? Para que con resultados se pueda tomar confianza al equipo y poder lograr los resultados. Boa noite, professor. Alan Caldas, do Globoesporte.com. O futebol brasileiro, especialmente depois do último Mundial, começou um ciclo de buscar treinadores estrangeiros. Já alguns clubes, São Paulo, Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro, todos eles apostaram em treinadores estrangeiros nos últimos 3, 4 anos, mas não tiveram sucesso com isso. Os trabalhos foram terminados, cada um por seus motivos. Esse estigma te preocupa e de que maneira você pode contribuir para que isso mude, para que você seja, talvez, nesse passado recente, o primeiro treinador estrangeiro a conseguir êxito no futebol brasileiro? Buenas noches. De parte nuestra queremos quedarnos mucho tiempo y por lo que ha expresado la Junta Directiva de Flamengo y los entrenadores de Flamengo, creo que ese es el objetivo de la institución, ¿no? La institución quiere que se acabe ese estigma. La institución quiere que nosotros como cuerpo técnico duremos mucho tiempo y quiere brindarnos todas las condiciones para estar acá. Creo que nosotros vamos a poner nuestra parte, después la parte administrativa y logística del equipo va a colocar, ya me lo decía Moser, que es de gran significado para nosotros,
que Flamengo quiere que nosotros nos quedemos acá, que nosotros, el equipo tiene que demostrarlo en la cancha. Solamente el resultado y el equipo en la cancha va a decir si nos quedamos y se rompe ese paradigma, o si definitivamente el fútbol brasilero no es para los entrenadores extranjeros. Ese es un compromiso de Flamengo y del fútbol brasilero con nosotros, ¿no? Nosotros vamos a poner lo nuestro, esperemos que eso se rompa y que podamos quedarnos acá. Boa noite, Rueda. O Flamengo esse ano fez investimento muito forte no time e criou uma expectativa muito grande na torcida. Ao mesmo tempo, teve trabalho que se interrompeu e vocês vão continuar agora. Você já falou sobre adaptação, mas como que vocês vão avaliar ou tentar administrar isso do que o Flamengo precisa brigar ainda na temporada com o trabalho que vocês vão começar a iniciar agora? Buenas noches. Bueno, es de las dificultades que se tiene ahora, ¿cierto? Asumir un proyecto que está iniciado. O sea, había hecho el propósito de no volver a hacerlo. Había tenido varios ofrecimientos de varios países, en Colombia mismo, de proyectos iniciados, y no había querido aceptarlo porque ya la experiencia había demostrado que es muy difícil, que es mejor empezar, por ejemplo, en enero, o empezar de cero, un proyecto, armar el equipo. Más pienso que esta oportunidad de Flamengo no es de todos los días, ¿no? Y Flamengo tiene una historia, tiene un prestigio, tiene un estatus, y bueno, creo que ese paso lo vamos a hacer a un lado y asumir con mucho carácter, con mucha entereza, saber que se tienen metas inmediatas y metas a mediano plazo, y vamos a apostarle a que lo podemos lograr. Olá, Rueda, bem-vindo, sucesso. Vou perguntar em português. Flamengo e outros clubes no Brasil, há uma discussão sobre manter-se com a posse de bola ou ser mais reativos, equipes mais reativas. O Botafogo, a equipe contra o qual o Flamengo vai jogar na quarta-feira, é uma equipe muito mais reativa. Só de observar o que o Flamengo já fez nesses jogos que você assistiu, como anular essa estratégia do Botafogo para o jogo de quarta-feira? Bueno, yo pienso que es de las situaciones que hay que encarar desde ahora, ¿cierto? Primero, el respeto por el rival, por el momento que está viviendo, más también conscientes de lo que es el ADN, de lo que es el estilo, de lo que es la filosofía de Flamengo, pero que el fútbol contemporáneo, el fútbol exige esa intensidad, esa agresividad que tiene que tener para encarar ese tipo de rivales. Y creo que el fútbol brasilero ha entrado en esa dinámica, lo está demostrando la Selección Nacional de Brasil. La Selección Nacional de Brasil hizo así y cambió, o sea que no es solamente el juego bonito, sino que hay que correr y hay que ser agresivo y hay que competir a altísima intensidad para lograr el objetivo, y ese es el propósito nuestro con Flamengo. Boa noite. Boa noite, Vitor, do Jornal O Dia. Você falou no início e repetiu algumas vezes sobre reação, necessidade de reação do time, e falou também dos resultados terem que acompanhar o trabalho, que é o normal do futebol em tudo que é lugar. Você acha que assim, que a torcida, ao mesmo tempo você está chegando num país novo, pegando um trabalho começado, dá para esperar a paciência da torcida, e a torcida ela precisa ter paciência, ou ela pode também esperar que dá para ter uma reação a curto prazo também, já logo no primeiro mês de trabalho, por exemplo? Buenas noches. Bueno, el fútbol nos ha enseñado que no hay paciencia, y más en nuestro Suramérica, ¿no? Somos muy emotivos, creo que esa es la raza nuestra. Importante que hay una institución con un proyecto deportivo serio, una parte administrativa que está convencida de que quiere algo a mediano plazo, que todo va a pasar por los resultados. Hay que ser conscientes que
solamente eso te puede garantizar la continuidad, ¿no? Seguro que tenemos en este momento el respaldo de toda la torcida, tenemos ese respeto, esa credibilidad, más lo tenemos que ratificar con resultados y con ese equipo en la cancha que demuestre essa reação. Rueda, seja bem-vindo. Você falou muito da adaptação ao clube do Flamengo, que tem muitos estrangeiros. Que você falasse se vai ser importante a presença do Berrio, do Guerreiro, até do Cuellar também, que é colombiano, para você se sentir mais em casa, mais à vontade. Bueno, yo pienso que todo el equipo, no podemos particularizar en los jugadores extranjeros ni los que hablan castellano, ¿no? Yo considero que es todo el equipo, el equipo administrativo, el equipo técnico de base que hay, naturalmente que los jugadores son los protagonistas centrales, pero aquí hay jugadores como Juan, jugadores como Diego, que hablan español también, que tienen gran trayectoria, Diego Alves, y van a ser importantes esos líderes del equipo, ¿no? Diego Alves, Juan, Paolo, todos y los jugadores jóvenes que tienen gran talento. Yo pienso que todo el colectivo tenemos que jalar para el mismo lado, todo el equipo tenemos que pensar igual, saber el compromiso que tenemos y por ahí va a pasar todo. Profe, una más en tiempo extra. Sabemos que el tiempo es muy corto para el partido de miércoles. Me parece que tiene que ter un plan de emergencia para este juego. Entonces, ¿ha pensado en alguna alienación? ¿Es posible que tiene pensado ya por cuenta de este tiempo corto? Buenas noches. Sí, creo que esa es o la debilidad o la habilidad de nosotros, ¿no? A veces somos entrenadores, a veces somos como los italianos alineadores. A veces nos toca hacer la alineación en el avión, ¿no? A veces a nivel de selección nacional nos ha tocado, no hay tiempo de entrenar. Acá es más difícil, ¿no? Más difícil por el idioma, más difícil por el contacto con el grupo. Hoy no pudimos hacer el entrenamiento porque no tenemos nuestro permiso de trabajo. Pero desde ayer, desde que venía en el avión de Colombia, venía haciendo posibles alineaciones, ¿no? Ya entonces ya me la tumbaron porque hay 4 que no pueden jugar porque fueron inscritos después. Y ya hoy no hay algunos que no se han recuperado, pero bueno, esa es la tarea para esta noche y para mañana, hacer el 11 inicialista y esperar que ese 11 el miércoles salga con alegría, com muito caráter e bueno, que pueda brindarnos um bom resultado. Rueda, mais uma também, por favor. Você deve ter visto bem a classificação do campeonato. O Flamengo, hoje, quando você assume, não está na zona da Libertadores da América, caiu para a 7ª posição. E o Corinthians está fora da curva, como a gente chama aqui no Brasil, com uma pontuação de muito mais do que campeão. São 18 pontos, se não me engano, entre Corinthians e Flamengo hoje, o Corinthians com um jogo a menos. O que é possível se pensar, faltando praticamente um turno inteiro, de 18 jogos, se não me engano, que faltam, ser realista e a Libertadores da América seria o objetivo traçado? Muita gente aposta que não dá mais para pensar em título. E o que dentro desse parâmetro de situação real da equipe você passou para os jogadores na sua primeira conversa com os atletas? Essa conversa foi em Minas ou foi hoje aqui no Rio de Janeiro? Bueno, seguro que ayer estábamos en la 5ª posición en la tabla, antes del juego hoy somos 7º y bueno, ahora nuestra mente y nuestro objetivo es la cuarta feria, ¿cierto? La cuarta feria contra Botafogo. La Copa de Brasil, saber que el Brasileirao hay que jugarlo, pero primero lo inmediato es ahora, ¿cierto? Hay que ser realistas, pero hay que ser optimistas también y pensar que tenemos que meternos en zona de clasificación, que
tenemos todas las condiciones, tenemos la nómina, los jugadores, reaccionamos. Yo le decía ahora a los profes, yo estaba la semana pasada en Alemania cuando me contactaron y justo estaba en el Bayern Múnich y me decía el Mr. Angelotti que llevaba 5 partidos sin poder ganar, 5 partidos perdidos, y tenían jugadores lesionados, Neuer, Robens, Álava, y tenía que jugar la Supercopa de un día para otro con el Borussia Dortmund, y hicieron un juego inteligente, lo ganaron, y ahora el Bayern Múnich es otro. Es nosotros recobrar la confianza, hacer un buen juego el miércoles, ojalá ganar, sacar un buen resultado y pensar que eso nos sirve de soporte para el Brasileirao también. Y después los demás rivales van a querer estar también entre los 4 primeros. Nosotros el objetivo es meternos y seguro que ahí podemos estar pensando en la Copa Libertadores. ¿La conversa con jugadores cómo fue? Bien, ahora grupal inicialmente cuando la presentación del presidente, y después individualmente muy poquitos, pero poco a poco vamos a ir haciendo ese coaching individual y empezar a conocerlos y que nos conozcan. Senhores, agora perguntas para o Rodrigo, para o presidente, por favor. Mais? Boa noite. Rodrigo, tudo bem? Fala lá. A pergunta é sobre a questão como o próprio Rueda já disse, de equilibrar o resultado com um projeto a médio prazo, né? O próprio Zé Ricardo era, até sair, o treinador que estava mais tempo no futebol brasileiro, na Série A, né, do futebol brasileiro. E agora se começa de novo e sempre haverá essa discussão. Até quando o projeto médio prazo esbarra no resultado. Em relação ao Rueda e até em relação à dificuldade maior de adaptação que um treinador estrangeiro tem, como o Flamengo pode dar esse suporte para que ele consiga superar resultados que certamente trariam uma pressão extra para um treinador qualquer, sendo estrangeiro ou não? No momento em que a gente sabe da necessidade de resultados, isso é inerente à nossa cultura, não tem a menor dúvida, mas se nós formos levar para o histórico hiper recente, né, o Zé Ricardo, como você mesmo disse, era o treinador de maior longevidade dentre os técnicos aqui, né, da Série A, ou seja, 15 meses, não é isso? Ele permaneceu durante 15 meses aqui. Nós formos analisar um clube do tamanho, da exigência, da cobrança do Flamengo, esse realmente é um dado bastante relevante. O professor primeiro vem com um contrato de 18 meses e espero que seja renovado por muito mais tempo. Quando o Flamengo fez a opção em trazer um técnico estrangeiro do histórico do currículo dele, já sabe-se também que teremos, todos nós, tanto da diretoria, comissão técnica, atletas, dos nossos torcedores, uma tolerância, digamos, um prazo maior para que o trabalho seja desenvolvido. E aí eu retorno a pergunta a vocês também, né? Por conta disso, eu acho que tem um papel também fundamental. Quem sou eu aqui para estar pautando vocês? Não quero ter essa pretensão jamais. Porém, que essa discussão que muitas das vezes é colocada à prova, que nós brasileiros, a imprensa brasileira, também tenhamos essa receptividade para os bons profissionais que dentro do nosso país tem. A gente, muitas vezes, eu tenho grandes amigos, né, dentre os técnicos do futebol brasileiro. Uma das discussões é como o mercado estrangeiro absorve pouco os nossos técnicos, né, já absorveu até muito mais. Hoje, por conta de uma exigência do curso da UEFA ou por uma barreira que hoje já se tem estendido até inclusive para o mundo árabe, então que não façamos aqui a mesma coisa, né? Que tenhamos essa respeito, tolerância para sempre o bom profissional. Eu acredito que todos nós desejamos que esteja no nosso país, né? Porque certamente teremos aí um aprendizado maior, estaremos aqui talvez eles deixando um bom legado, e dessa forma que o Flamengo segue. Mas, Alan, até registrando, né, que o Flamengo luta contra essa mudança contínua, e o nosso último exemplo fala por si. Um técnico que foi forjado dentro do clube, que teve sua primeira experiência dentro do clube, que para muitos foi, muitas das vezes, contestado, e o clube o manteve e principalmente lhe deu respaldo em todos os momentos, até o dia que decidiu
por mudar. Mas isso não, em momento nenhum, desabona aí o grande trabalho que o Zé Ricardo fez e o tanto de coisas boas que ele deixou e que vão facilitar, né, o segmento do trabalho do professor Rueda e dos seus assistentes. Boa noite, presidente. Há praticamente 48 horas do primeiro clássico decisivo contra o Botafogo, semifinal de Copa do Brasil, a última informação que chegou para a gente é que os clubes chegaram a um acordo, a um entendimento sobre a venda de ingressos para a torcida do Flamengo neste jogo do estádio Newton Santos. Este clássico registrou, infelizmente, neste ano, a morte de um torcedor no dia do jogo, lá de fora do estádio, no Botafogo e Flamengo. O que os clubes podem fazer, o que o senhor pretende fazer daqui até o momento da partida, para que essa rivalidade fique apenas dentro de campo, efetivamente, que os ânimos não sejam acirrados, para evitar a repetição de cenas lamentáveis como aquele clássico e também de outros jogos que tivemos Brasil afora nessa temporada, como também nos últimos anos, um país em que torcedores morrem muito além da conta. Olha, eu tenho até que te agradecer porque o que a gente pode fazer vai ser muito facilitado pela sua pergunta, porque vocês são testemunhas aqui que nunca partiu do Flamengo nenhum tipo de hostilidade e eu particularmente sempre externei a minha preferência pela harmonia, pela convivência pacífica entre as torcidas. É da minha preferência, inclusive, que os clássicos cariocas sejam realizados com livre acesso a todas as torcidas, para que possa haver a convivência entre amigos que torcem por clubes diferentes, por familiares que torcem por clubes diferentes, né? E para mim é muito fácil, porque eu fui criado assim. Tá? Eu tenho incontáveis e queridos amigos botafoguenses, como tenho também incontáveis e queridos amigos tricolores e vascaínos, e na minha infância eu costumava ir ao Maracanã com eles, né? E para quem é mais velho, assim como eu, deve lembrar das rodadas duplas de meio de semana, em que você tinha, quantas vezes, né, jogava Botafogo e Portuguesa na preliminar e Flamengo e Madureira no jogo principal, e eu ia ao Maracanã junto com meus amigos botafoguenses, torcia para a Portuguesa, eles torciam para o Madureira, e a gente saía, né, continuávamos amigos independente dos resultados. E eu acho que deve ser assim. Então eu vou aproveitar a sua pergunta para mandar uma mensagem, né, para os rubro-negros e para os botafoguenses, para que, mesmo agora separados, né, nas arquibancadas, porque, como dizia a música lá do Chico, né, mesmo separados, que eles possam conviver, né, e se encontrarem na entrada ou na saída do jogo, que isso não represente nenhum tipo de hostilidade, né? Eu acho que nós temos que fazer um clássico bonito, que vença o melhor, e uma semana depois vai ter outro, pode ter revanche, e eu acho que a gente tinha que enterrar de uma vez esse tipo de ação predatória que só envergonha, né, o futebol carioca, o futebol brasileiro. Né, afinal de contas, né, todos vocês aqui, independente do clube, porque torcem, têm amigos que torcem por outros clubes, eles não vão deixar de ser seus amigos. Isso sempre aconteceu comigo. Então, a gente não pode garantir, eu tenho certeza que o policiamento, a Secretaria de Segurança vai agir da melhor maneira possível, como sempre tem agido, né, nesses casos, e que os dois jogos, né, entre Flamengo e Botafogo vão ocorrer, né, em clima de paz, em clima de harmonia, e no final, quem for para a final, né, terá ido porque mereceu, e bola para frente. Presidente, boa noite. Ainda no mesmo tema, queria que o senhor soubesse, se pudesse esclarecer para a gente, como é que vai ser a ideia do Flamengo para o próximo jogo no Maracanã em relação à torcida visitante, que o Botafogo divulgou uma precificação, já divulgou agora com esse entendimento hoje lá na federação, e para o jogo da semana que vem o Flamengo ainda está definindo se vai abrir o setor sul do Maracanã para a sua própria torcida. Como é que isso está sendo discutido e qual é a ideia de vocês em relação ao preço para os visitantes? E para o Rodrigo, se possível, o que o Rueda e a sua equipe, Rodrigo, já que já tem uma filosofia aqui no departamento de futebol muito bem enraizada desde o ano passado, até mais um pouco, o que você acha que ele pode acrescentar para essa filosofia que vocês já implementaram aqui? Olha, Diogo, embora eu prefira, né, os clássicos com torcida mista, né, foi definido que nesses dois jogos, Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo,
né, o visitante teria 10%, né, da lotação do estádio, e assim será. Depois da manhã, o jogo com o mando do Botafogo, a torcida do Flamengo vai ter direito a comprar, né, e o Flamengo já está tomando a iniciativa de adquirir os ingressos para repassar para a sua torcida, 10% da lotação, e uma semana depois vai ser a mesma coisa, né? A torcida do Botafogo vai ficar no setor sul, né? Os detalhes sobre a ocupação do estádio e tal não estão definidos ainda, os preços também não, mas o importante é aquilo que eu falei na pergunta anterior, né? Vamos trabalhar para que seja, que tudo ocorra dentro da mais perfeita harmonia. Bom, em relação à metodologia, né, principalmente no que diz respeito à parte mais física, que deve ser o que você está se referindo, e clínica, a nossa ideia é que tenhamos aí, disponibilizemos para eles o maior número de informações nesse momento, que ainda é esse momento de troca de informações, para melhor tomada de decisão, né, deles e também principalmente do professor Rueda em relação aos atletas. A nossa ideia de integração entre todas as áreas já foi passada para eles, né, como é que é o nosso formato, e é óbvio que quando você traz profissionais de ponta, você também deseja absorver informação, absorver também conhecimento. Acho que essa troca ela vai se fazer quase que constantemente, mas nós aí nas nossas conversas, a gente procurou passar a eles, né, como que a gente atua nessa situação do nosso Centro de Excelência e Performance, para que eles tivessem a tranquilidade que existe um método que a cada dia, cada semana, cada mês, tende e necessariamente precisa ser aprimorado, e aí que entram também, né, não só o conhecimento, a metodologia e principalmente a experiência deles para colaborar conosco. A construção ela é do Flamengo, né, ela não é personalizada, e por isso mesmo que vão ser de fundamental importância essa experiência deles. Rodrigo, só para deixar um pouco mais claro o que foi falado no começo, para poder detalhar melhor, primeiro em relação ao visto, eu sou totalmente leiga no assunto, não sei se tem um visto de emergência ou é um visto definitivo, se teve um prazo estabelecido para que ele possa ter pelo menos um visto para já trabalhar nesse primeiro momento, se você puder explicar para a gente. E ainda em relação à tal cláusula que muito se comentou, de saída para a seleção, se você pudesse detalhar também se ficou acordado alguma coisa em relação a um possível convite para a seleção. Bom, essa questão do visto, ela é meramente encaminhamento de toda a documentação que já foi recolhida, já tem pessoas, né, especializadas nisso, e aí é realmente questão de tempo. A gente espera que, correndo tudo bem, se não amanhã, no mais tardar na quarta-feira, eles já estejam devidamente regulamentados aí, não só para exercer a profissão, como também para poderem estar no jogo à noite. E fizemos todas as nossas consultas, eles já vieram com a documentação quase que toda pronta, ou seja, é questão burocrática apenas, né? Mas a nível de prazo é mais ou menos isso. Amanhã, ou talvez na quarta-feira pela manhã, a gente já tenha isso pronto. E em relação cláusula, não houve nada, não houve nenhum tipo de situação na qual foi colocada, nem pelo professor, nem tampouco pelo seu representante. E agora, é claro, nós não temos como controlar a outra parte, né? O convite um dia para um técnico de ponta, ele está sujeito a ser técnico da seleção da Colômbia ou qualquer outra equipe, qualquer seleção. Já foi de 4, né, prof? Honduras... Colômbia, Honduras e Equador, 3. Ou seja, natural que com essa experiência, com esse currículo, ele naturalmente seja sempre alvo disso. Mas o Flamengo está seguro, assim como ele também está seguro. No momento em que ele aqui disse que se dispôs a assumir um trabalho já iniciado, né, porque ele teve muita vontade de estar aqui conosco, e o Flamengo muita vontade que ele estivesse. Então, ambas as partes estão satisfeitas com o contrato que foi firmado, e é isso, não existe nenhuma citação, para que fique bem claro, em relação à possibilidade de Colômbia. Se um dia houver um convite, as cláusulas elas delimitam aí os direitos e os deveres. Presidente, aqui atrás, somos todos de um tempo, de um Maracanã diferente, né? Que existia a tribuna de honra, por exemplo, onde ficavam as grandes autoridades lado a lado. Hoje o Maracanã mudou muito, mas existem os camarotes.
O senhor assistiria ou convidaria o presidente do Botafogo para assistir do seu lado o jogo, como as duas autoridades dos clubes? Olha, eu não veria problema nenhum, assim como eu convivia com amigos botafoguenses, né, eu posso conviver com botafoguenses, né, com o dirigente do Botafogo, com o presidente do Botafogo, não veria problema nenhum. Eu não sou assim a pessoa assim mais educada na hora de torcer. Então, se houvesse assim uma compreensão da outra parte, né, até a gente poderia combinar isso, mas independente de qualquer coisa, né, o importante é que haja esse tipo de harmonia aí, do tempo que nós íamos ao Maracanã, né? Boa noite, presidente. O Flamengo há um mês atrás ou um pouco mais dizia que seria muito pouco provável uma volta ao Maracanã em curto prazo pelas condições e pelo custo que o Maracanã traria ao Flamengo, até pelas reformas de gramado, etc., de manutenção. Por que vocês mudaram de ideia e o quanto isso vai custar ao Flamengo para esse jogo de quarta-feira que vem? Olha, você tem razão e, vamos dizer, essa postura do Flamengo continua. Tá? A gente continua achando o Maracanã muito caro, né? O gramado não é o ideal, não é o mesmo gramado maravilhoso que nós temos lá na Ilha do Urubu, mas eu acredito que possa ser feito aí uma melhorada provisória, né, que dê condições boas de jogo. Agora, nós fechamos um acordo para fazer 4 jogos, se eu não me engano, até o final do ano. As condições podem não ser tão boas quanto aquelas que a gente gostaria, mas para um número pequeno de jogos, eu acredito que, e nós vamos, é claro, reservar essas datas para os jogos em que a gente não puder fazer na ilha, porque vamos supor que a gente chegue nas finais da Copa do Brasil ou da Sul-Americana, e aí, né, restrições da organização dos eventos certamente impedirão que a gente faça jogos de uma determinada fase, né, em um estádio em que só cabem 20 mil pessoas. E dentro do Campeonato Brasileiro também é possível que a gente possa eventualmente fazer um jogo ou outro no Maracanã, mas a restrição continua. Nós estamos aguardando, né, o lançamento da licitação, do edital da nova licitação do Maracanã, para saber se o Flamengo vai participar ou não, e em paralelo a gente segue com os nossos esforços para definir a construção de um estádio para o Flamengo, e um estádio, né, de grande porte, para 45, 50 mil pessoas, para o caso do Flamengo preferir não participar da concorrência para a nova concessão do Maracanã. Rodrigo, para terminar então a coletiva, a última pergunta, para você ainda em relação ao professor Rueda, ao técnico Rueda. Eu me lembro bem que logo no dia seguinte à demissão do Zé Ricardo, o Eric perguntou para você se você admitiria um técnico estrangeiro. Você disse que o Flamengo estava aberto a qualquer situação, mas que era difícil vir um técnico estrangeiro. O Flamengo tinha pressa de bons resultados e que um técnico estrangeiro, até se adaptar, demandaria tempo, seria para um projeto a médio e longo prazo. Então, eu queria saber que momento que vocês decidiram contratar o Rueda e se o que você observou como um cara que acompanha muito o futebol do mundo todo, o estilo de jogar, a tática dele, do Atlético Nacional, campeão da Libertadores da América, reforçou e fez com que vocês definissem que, mesmo não sendo um treinador que conhecesse tudo, valeria a pena abraçar esse projeto pela qualidade do novo treinador. Isso aí, Cícero, tem um pouco de tudo, né? Na época, a gente ainda não tinha um conceito formado, né, de imediatismo, de consenso, principalmente, né, do que seria. Depois que nós fizemos o contato com o professor e que ele esteve aberto a abrir essa conversa, nos foi amadurecendo essa ideia, e como eu falei aqui, em linha de tempo, né? Porque não é segredo para ninguém, e que ficou, e ainda fica um pouco, né, dos resquícios de uma eliminação precoce na Copa Libertadores. Sempre que o Flamengo esteve presente numa Copa Libertadores, criou-se muita expectativa, né? Então, o que nos levou a tomar essa decisão? Além de toda essa qualificação,
entendermos que se o Flamengo presente numa Copa Libertadores, com quem, liderando esse processo, tem o conhecimento necessário, os caminhos, né, de sucesso de uma competição sul-americana, a probabilidade do Flamengo ir avante, né, passar de fase, chegar o mais longe possível, aumenta. Além disso, também se fez realmente esse diagnóstico aí em relação ao que, digamos, o próprio professor falou sobre o DNA, né, do Flamengo, se assemelha muito com o DNA da equipe que ele montou do Atlético Nacional, com muita intensidade, com muita entrega, com uma retomada de bola muito próxima do gol adversário, de buscar incessantemente essa questão do gol, da ofensividade. Então foram todos esses fatores e, claro, que a possibilidade dele de um acordo, de um acerto, né, mesmo ele estando na Alemanha, de nos ouvir, foram todos esses fatores que nos levaram a entender que valeria a pena, sim, independentemente da necessidade de resultado de curto prazo, valeria muito a pena a gente tentar montar esse projeto de médio prazo, né, porque quando se fala em 1 ano e meio, a gente está falando de médio prazo, mas que para o futebol é um longínquo prazo, mas a gente acreditar que a gente tem boas chances, né, em buscar novamente uma classificação na Libertadores, estarmos presentes, temos ainda a Copa Sul-Americana esse ano e contarmos aí com pessoas que conhecem e muito desse caminho todo. Foi tudo isso. Obrigado, gente. Agora a gente vai fazer uma foto com os 3 da comissão técnica. Presidente. Ah, com os 3? Tá bem, tá. Não, pensei que eu... Sim, como não. Tira uma foto. Presidente. Presidente. Aí, por favor. Quando ganemos, não venga cá, não? Não, fica aqui. Por favor, senhor. Foi, senhor. Obrigado. Mais um aqui. É que tava com... Exclusiva para ti. Vamos. Graças. Obrigado, gente. Eu tenho que ir. Vejo vocês amanhã. Tchau. Professor. Eu vejo amanhã, então. Obrigado. Não, já vi, mas eu fiz um call.